Oh, oh, olá, olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo, né? Pegando aí a beira, né, no que, nesse debate do Gustavo com o Breno, né? Que foi um puta debate, um debate muito bom, mas eu não vou falar do debate, mas senti um ponto muito específico e que eu quero abordar de maneira mais ampla, né? Que é a questão do que revolução os trotskistas fizeram, né? Que revolução os trotskistas fizeram? Esse vai ser mais um vídeo teórico, né? Embora, embora a gente vai abordar, né, vai esbarrar um pouco na história, porém será um vídeo um pouco mais teórico, um pouco mais abrangente e tudo mais, né? E essa pergunta, ela é muito covarde, digamos assim, porque as revoluções que foram tentativas revolucionárias que aconteceu, né, no, durante o século XX e um pouco no século XXI, a Revolução na Grécia, a Revolução na Alemanha, né, que foram reprimidas por Stalin, né? Foram revoluções porque Stalin ele tinha um medo muito grande de uma revolução trotskista, a morte das revoluções permanentes. Se isso acontecesse, talvez ia colocar aí jogar uma água fria do socialismo dos países. Quando teve a guerra espanhola, que foi desnombrada, uma revolução que não deu certo, né? Por causa também do Stalin, que é Foucault, que foi uma aliança entre trotskistas e anarquistas que foram para a frente de combate, né? Para tentar fazer uma revolução. Eh, Ela é o símbolo disso, o símbolo que eu estou falando e do que foi essa tentativa revolucionária em que Stalin afogou, né? Afogou. E eu tenho, cara, que a Revolução Espanhola, uma luta muito digna, e eu tenho muito orgulho de dizer que os trotskistas estavam envolvidos, né? Claro que eu sou honesto e reconheço o papel dos anarquistas nela, que também tiveram sua importância. Não sou que nem o outro que eu reagi aqui que achava que o camarada anarquista lá tinha que atrapalhar a fala do Trotsky, né? Ah, mas ele não deixou o camarada é, esqueci o nome do camarada, esqueci o nome do camarada anarquista, mas tanto faz, que anarquista sim. A gente nem lembra que existe essa praga, né? A gente nem lembra que existe, tô brincando. Eu tenho grandes amigos anarquistas, que eu tenho um profundo respeito e eles por mim. A gente nunca. Mas Canelas, lembrei, Canelas.
não deixava o Canelas falar, não deixava o Canelas falar, né, no congresso da Internacional Comunista, assim, que tem hora para tudo, para falar, né. Embora eu desobedeça, falar a hora que eu quiser, falar a hora que quiser. Então, então eu reconheço que eu estou bobagem, eu reconheço, o papel fundamental do 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 dos anarquistas, né, papel da Revolução Espanhola, mas também, sobretudo, a direção e os textos Trotsky sobre essa revolução. Também depois, né, teve muitas lutas, né, depois dessa tentativa de revolução na Espanha, que foi afogada por Stalin, que foi afogada a mando de Stalin, que tinha eh, uma frente onde ele onde ele eh, desfez toda a terceira internacional para agradar os burgueses capitalistas, imperialistas dos Estados Unidos, por causa da frente que ele fez contra o nazismo e tal. Mas, acima de tudo, porque ele tinha medo de uma revolução amaldiçoada. E há relatos que Stalin sabia, né? O Pierre Brouet fala um pouco disso, que há relatos que o Stalin sabia da Revolução Espanhola, é óbvio que ele sabia, era uma coisa noticiada, mas, acima de tudo, que ele sabia do papel do Trotsky dentro dessa revolução, né? E isso que deu muito medo nele, mais do que os anarquistas, de certo modo, mais do que os anarquistas. Porque se fosse uma revolução vitoriosa, era muito provável que Trotsky fosse o dirigente. Se bem que não dá para saber, né? A conjuntura, isso é realidade, às vezes pode se mostrar diferente, né? Então, mas se desse, então o Stalin se aliou ao Franco e derrotou de maneira sangrenta. Depois também teve a questão grega também, né? Que a tentativa dos operários gregos, que isso Trotsky já tinha morrido, mas que a Quarta Internacional estava dirigindo e depois foi traída por até infiltrados italianos dentro da Quarta Internacional, que traíram a Revolução Grega, né? E aí também os revolucionários, né? Porque a União Soviética mandou o exército lá, foram fuzilados e tudo mais, né? Eh, então, pior do que não fazer revolução é derrotar ela, né. Mas como eu disse, eu tenho para mim a Revolução Espanhola uma revolução trotskista, se bem que não existe revolução trotskista ou revolução leninista ou maoísta, existe revolução socialista, revolução do povo, dos trabalhadores, né. E muitas vezes quem está na linha de frente dessa revolução, às vezes nem é propriamente leninista ou trotskista, maoísta ou seja lá que ista você queira dar, né. Às vezes o cara está ali por uma necessidade de ter uma vida melhor, uma vida de dignidade, né. E como na Espanha mesmo, muitos que estavam ali lutando, né, às vezes nem era anarquista, nem era trotskista, só estava ali para uma vida melhor, né. Então é isso, né, eu tenho mais coisa, tenho mais coisa. Eu acho que tem mais coisa, porque 9 minutos é muito pouco, né, é muito pouco 9 minutos, mas essa questão
de quantas evoluções os trotskistas fizeram, quantas evoluções os trotskistas dirigiram, é uma questão, às vezes, boba. O fato é que também, depois da morte de Trotsky, já na década de 40, né, eh, de fato, a Quarta Internacional ficou muito enfraquecida, né? O principal dirigente era o Canon, mas lembrando, né, que é James Canon, grande trotskista, lembrando que a gente tinha um período, né, da história que a gente era atacado, e atacado fisicamente, não era só teoricamente, mas fisicamente, por grupos stalinistas, grupos imperialistas, né, de ambos os lados, que perseguiam ditaduras capitalistas, tudo mais, perseguia a gente, torturava, assassinava, porque sim, teve tortura na União Soviética, teve tortura. Inclusive naquele debate com o Breno Altman, eu queria perguntar o que o Breno Altman fez. Se vocês gostaram que eu fiz a barba, eu tirei a barba. Agora que eu lembrei, agora eu tirei. E não sei por que eu tirei. Mas sei lá, eu quero me disfarçar, né? Enfim. É, então, aquele debate do Breno Altman com o Gustavo, né? Eu vi o Breno Altman levantando mais essa questão que sempre me incomodou, eu sempre achei muito difícil. Que revolução vocês fizeram? Que revolução? Né? Que a gente fez aquele outro bananinha lá, o cara chamado Humberto Matos, também falou nesse sentido. Mas eu acho que é isso. Comente aqui o que que você acha da Revolução Trotskista. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui. Quero saber, existe ou não existe? Ou pode existir? E... Ou será a Revolução Socialista? Eu estou errado, eu cometi algum equívoco. Escreva aqui também. Escreva aqui que se eu estiver errado, eu posso me justificar. Deixa o seu like, se inscreve. A gente é o canal de história, mané. A gente é o canal de história, mané. A gente aqui tá para rebater stalinistas, capitalistas, conservadores, liberais, um monte dessa raça. Para mim tá ali, enfim, eu vou nem terminar porque. Mas é isso, tá ok? Beijo!